Saudações, ó bastiões! E aí, tranquilo? Mais um início de semana. É muita labuta. Pois é, forças renovadas, início de semana, descansou o final de semana, não pensou em nada do que nós conversamos, né? Ali, os papinhos que nós levamos de endividamento, educação financeira, deixaram tudo ao acaso, né? Pois é. Estão aqui achando que o Titi não está olhando. Titio este, Arnaldo Vergueiro, que vos fala, tripulante dessa nave, chama-se Último Bastião. E quando a gente fala em nave, eu hoje tenho uma coisa bem chata de se raciocinar, mas importantíssima de se analisar. Gente, o nosso papo de hoje é sobre o cenário político. E nós estamos falando hoje de uma série de atrocidades que estão acontecendo, que tem tudo a ver com a regulamentação das redes sociais. É uma coisa que eu estou querendo falar sobre isso já há um tempo, vou falar hoje, vou dar um panorama por conta do quê? Quando começarem a censurar, é uma coisa que o pessoal da esquerda está achando que o fato do Supremo ter se envolvido na questão, o Supremo vai censurar a direita, vai censurar a esquerda também. Por quê? Quem se sentir ofendido vai entrar em contato com a própria plataforma para pedir a retirada, antes do envolvimento jurídico. Cara, bastiões, por favor, prestem atenção. Isso vai virar batalha de pedidos de retirada. É só isso que vai acontecer. Não tem nada além disso. O que vai acontecer é o seguinte: não, tira. Não, isso aqui me ofende. Isso aqui me ofende. Eu quero que tire. Não, isso aqui me ofende. E como já foi dito, hoje, alguns canais, lógico, bem maiores que o nosso está engateando. Hoje, como eu estou gravando hoje, nós temos aproximadamente 1 mês e meio de canal. Graças ao bom Deus, nós já temos mais de 20 mil visualizações, 1 mês e pouco de canal. E aí, os canais que são maiores vão começar a sofrer. Por quê? Porque eles vão postar qualquer coisa, não tira, não tira. Só que esses canais eles têm estrutura e isso vai mexer na monetização. Então, essa regulamentação das redes sociais, isso vai ser uma situação muito complicada. Sem contar que a informação vai deixar de circular como circula. Então, crime de opinião, gente, isso é descabido. Eu concordo que as coisas precisem de um limite, concordo. Mas eu acho que não é o Supremo quem tem que definir isso. O Supremo está indo definir por quê? Porque quem tinha que fazer a lei, que é o Congresso, não se mexe. E aí, nós entramos nesse nosso primeiro caso. São vários casos que a gente vai estar tocando aqui, e aí nós começamos a entender a importância das redes sociais. Gente, tem o caso de acusação de racismo, de discriminação por parte de uma criança de 4 anos, dentro de um shopping em Salvador. Acho que foi uma escada rolante. Uma moça vinha subindo a escada rolante e aí na frente estava um pai com a criança no colo e a criança falou algumas coisas. Uma criança de 4 anos, ela falou algumas coisas. Essa moça que vinha atrás, aparentando ter um pouco mais do que 25 anos, ela veio para a internet para falar que ela sofreu discriminação contra ela. Gente, uma criança de 4 anos. É uma coisa, uma vitimização. Gente, eu concordo que as crianças com 4 anos hoje já estão mexendo em computador, já estão mexendo em celular e tal. Eu, com 4 anos, não estava preocupado em brincar na terra, mas isso é um absurdo. E aí a gente começa a fazer um questionamento. Qual é o limite entre uma suposta denúncia? Se bem que aí nesse caso não é denúncia. Denúncia, quem pratica, isso é um ato exclusivo do Ministério Público. Aí no caso é queixa-crime. Quando a gente vê escrito na televisão, disque denúncia, o nome correto seria disque queixa-crime, que o particular, sim, oferece uma queixa-crime. Denúncia, quem oferece é o Ministério Público. E aí, a pergunta é: onde está o limite entre uma queixa-crime, né, uma denúncia, e uma histeria social?
Primeira coisa para a gente pensar. Segunda situação é o caso, quando eu falo desse extremismo, que aí a gente entende a ideia como um todo, onde as pessoas começam a investigar as vidas das outras de uma forma tão contundente que, assim, todo mundo vem para a internet expor as coisas. Por exemplo, no caso da deputada, que ela contratou duas pessoas para trabalhar no gabinete dela. Uma deputada federal, ela contratou duas pessoas para trabalhar no gabinete dela. Tudo bem, ela contrata quem ela quiser, mas ela está pagando essas pessoas com verba pública. E aí, gente, as pessoas levantaram a hipótese de que essas duas pessoas estariam ali para cuidar da imagem da deputada. A ideia é: a deputada contratou dois maquiadores com verba pública, e aí a ideia é deixar a entender que o salão de beleza é em Brasília e disfarçado de gabinete. Olha que ponto. Ao invés da gente estar discutindo uma série de coisas muito mais importantes, olha o que está sendo discutido. Isso é um desvio ético? É moral? Não sei. Mas se isso for verdade, se for verdade, a coisa começa a ser preocupante, porque a gente está usando recurso público para isso. Ela já veio a público, ela já falou sobre a situação e tal. E aí a gente começa a entender uma banalização dos privilégios dos políticos, desses deuses ou semideuses, né? Como normalmente eles são vistos com um cenário fático. A terceira situação que eu tenho para falar com vocês hoje, para no final a gente fazer aquele resumão que a gente sempre faz, é o caso de uma mulher que ela veio andando e viu um cara na frente dela. E ela empurra o cara na escada. Ela empurra e depois ela dá aquela vitimizada. Ah, o que foi? O que aconteceu? Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Ela empurrou o cara na escada. As imagens, gente, comprovam o que está acontecendo. E aí, depois, essa cultura do eu primeiro vou me vitimizar antes que eles descubram. Só que hoje nós vivemos um Big Brother. E esse Big Brother, neste caso, como em alguns outros que nós já falamos, graças a Deus foi filmado. Então nós estamos percebendo que está faltando conceitos de família. Família está sendo cada vez mais banalizada. Conceitos de sociedade, respeito ao próximo. E aí, gente, a gente começa nesses primeiros papinhos aqui, a internet está virando um tribunal. Tribunal que é o coletivo de juízes. A internet está começando a ser o órgão julgador das pessoas, seja de forma legal ou moral, mas é um órgão julgador. Gente, a coisa está tão fora de quadro, tão assustadora, eu vou dizer assim. Eu vi um comentário sobre os ataques do Irã. Esse é o nosso quarto tema. E aí, falando sobre os ataques do Irã a Israel, e aí a apresentadora do programa ela estava questionando a incompetência dos ataques do Irã, como quem diz, ué, mas o Irã ataca e não mata ninguém. Ela estava falando sobre o Irã estar mandando bombas para um outro país. Ah, mas não está matando ninguém. Será que isso é verdade? Será que realmente está mandando? E aí, gente, o tom chocoso, o comentário, assim, o viés editorial de um comentário desse, gente, isso é uma coisa absurda, isso é uma guerra. E aí você começa a perceber esse jogo internacional entre crítica e provocação. A coisa está muito complicada, gente. Eu estou falando sério. Eu estou a ponto de pedir a nave-mãe, ó, vem me buscar, porque não está dando, não, gente. E aí, a respeito da deputada federal que fez a contratação dos supostos maquiadores, né, que ela é acusada de ter contratado maquiadores para o gabinete dela. Ainda tem um detalhe aí que eu não falei. Ela terceirizou alguns serviços com uma empresa e a empresa tem ali com ela contratos nebulosos, é uma coisa que está meio estranha. E aí estão questionando os contratos dessa deputada, se eu não me engano, é alguma coisa na área de segurança. E a ideia de que
não existe mais o menor respeito. E o que eu acho interessante, o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, é um órgão fiscalizador. E aí vem a pergunta: quem fiscaliza o fiscalizador? Porque o que está existindo, gente, é uma chuva de acusações para todos os lados. E nós ficamos no meio desse negócio. Nós ficamos perdidos no meio dessa situação. Nós somos os cidadãos, friso bem que é para não falar em cidadãos como falaram aí. Os cidadãos de bem ficam jogados às traças. Por quê? Porque independentemente do cara ser de esquerda, de direita, gente, isso está chato, está muito chato. E aí as pessoas estão acusando as outras de forma leviana. Teve uma outra apresentadora que ela, de forma contundente, acusou a ex-primeira-dama do país de ter a prática de cortesã. A apresentadora afirmou que uma ex-primeira-dama faria programas. Gente, mesmo que fosse verdade, eu vou falar fosse porque eu tenho a mais absoluta certeza de que essa senhora não se prestaria a isso. E mesmo que se prestasse, a ideia de você falar isso nas redes sociais, gente, isso é difamação. Mas é verdade, não interessa. É difamação. Ou então, não, mas não foi eu quem falou foi fulano. Você repetiu essa mídia, esse jornalismo, ao invés de atacar o que tem que ser atacado, porque o jornalismo, gente, ele tem isenção para fazer a informação correta chegar até a gente. Não é essa militância nojenta. E aí, possivelmente, essa jornalista será o quê? Será punida, será processada. Não, mas não importa se é ou se não é. Você não tem o direito de difamar as pessoas. Gente, isso aí é crime contra a honra. A coisa está completamente fora de esquadro. Eu digo que as pessoas estão perdendo o senso das coisas. Essa ofensa, a coisa está tão distorcida e volto sempre no mesmo assunto, que é o quê? A nuvem de fumaça, que é para desviar o assunto para outras coisas. E aí, gente, essa agora não, essa agora é. Eu tenho que contar uma historinha para vocês entenderem direitinho. E aí, essa agora é para dar atestado de idiota para todos nós. Agora, eu quero exclusivamente falar com as pessoas. Não falo com extremista, tá? Extremista, até esse comentário, eu largo falando sozinho. Mas eu quero falar com quem é lúcido, extremista para mim, de esquerda e de direita. Não falo. Não falo. Deixo falando sozinho. O que acontece? O chefe do Executivo Nacional quebrou o país. O país está sem grana. Inclusive, isso vai rachar mais adiante, porque o pessoal que recebe emenda são 50 bi de emenda esse ano. São 50 bilhões. E aí, ele não tem dinheiro. Quando chegar no final do ano, o Congresso vai rachar com ele. Por quê? Porque ele não vai dar o dinheiro das emendas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como ele rachou o país, ele quebrou, o país está duro, a saída foi o quê? Ele pegar e, por meio de uma canetada, aumentar o IOF para ele levantar um dinheiro. Aí o Congresso se manifestou. Ó, o Congresso, o belo adormecido, que estava em berço esplêndido, neste caso, acordou e foi lá e vetou. Não, peraí. Não, tu não vai aumentar imposto assim, não. E aí, pasmem, um dos partidos aliados ao governo, partido ali da base, fez o quê? Ingressou com uma ação no Supremo e possivelmente o advogado da União também entrará com uma ação no mesmo porte, no mesmo sentido, para derrubar o veto que reprovou ali a conduta do presidente da República. Gente, tem deputado, tive até que tirar o óculos, tem deputado que está querendo fazer movimento na rua em prol do aumento de impostos. Tem que aumentar o IOF. Não, mas eles estão dizendo o seguinte: não, a gente tem que derrubar o veto da direita. Quem for para essa movimentação, quem for para as ruas em prol do aumento do IOF, gente, quem for tem que apanhar com gato morto. E só pode parar de bater na pessoa quando o gato miar. Cara, eu estou imaginando o seguinte: quando chegar na eleição o ano que vem, o que os deputados desse partido vão arguir para os eleitores
quando o eleitor perguntar: espera aí, mas pô, você estava lutando pelo aumento de imposto. É isso mesmo? Lutando pelo aumento de imposto. Pelo amor de Deus. O que acontece como situação? E aí, entrando em outro assunto agora, porque é tanta coisa, e as pessoas geraram uma grande antipatia por conta daquela situação lá do saquinho de doce de leite, geraram uma grande antipatia em relação ao padre Fábio de Mello. Então, qualquer coisa que ele faça daqui por diante, esse tribunal já condenou o cara. Eu não estou aqui dizendo que ele esteja errado ou esteja certo, não. Eu estou mostrando o panorama em que a coisa se encontra. E aí parece que ele foi fazer um determinado evento e tinha um grupo de jovens que iria abrir o show dele. E parece que ele impediu os jovens de participarem dessa apresentação. E aí a gente começa a observar que conceitos de sensibilidade, a empatia acabou, gente. Conceitos que nós temos de respeito à sociedade, aquele negócio do eu sou do tempo que a gente estivesse brincando na rua, fizesse uma coisa de errado, passava alguém e falava, vai para casa. A gente abaixava a cabeça e ia por respeito. Todo mundo era tio, todo mundo era tia. O senhor isso, o senhor aquilo. Eu lembro dos meninos que fumavam escondido. Quantas vezes eu vi meninos que fumavam escondido de passar um mais velho, que não era nem parente, mas era uma pessoa mais velha e que tinha respeito das pessoas, dos meninos apagarem cigarro na mão, de respeito, um respeito que beirou o medo, vamos dizer assim. Mas a coisa existia, o respeito existia. Hoje em dia, está arriscado um garoto de 12, 13, 14 anos mandar o pai ir na padaria para comprar um cigarro para ele. Então, gente, a gente precisa resgatar a sociedade, a família, gente, está destruída, está dilacerada. E isso tem que ser feito por onde? Eu bato nessa tecla o tempo todo. O Congresso precisa se movimentar, gente. É uma coisa horrível de se ver. É uma coisa assustadora. A ideia do destruir a família, cara, é muito fora de curva isso. E aí eu quero falar sobre esse tema final, que é uma coisa que bárbara que aconteceu no Rio de Janeiro, uma coisa assustadora, é uma coisa que assim, eu ainda não tenho nem como raciocinar isso direito, tá? Tá confuso uma situação dessa na minha cabeça. Um garoto de 14 anos, aqui do Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que é de Itaperuna. Olha só, esse menino de 14 anos namorava uma menina, acho que de 15, eu acho que desde a idade dos 8 anos dele. Um menino de 8 anos namorando. E ela mora em outro estado, eles se comunicavam pela internet, e aí esse menino, ali eu acho que faz um acordo com a menina de visitá-la, se eu não me engano, no Mato Grosso, 2.500 quilômetros de distância de onde ele mora. E aí, gente, é uma coisa surreal. Ele, com 14 anos, queria viajar para o Mato Grosso. Os pais, não. Eu ainda quero crer que a menina não tenha envolvimento nisso, mas parece que já existem indícios de que ela estaria sendo informada da situação toda em tempo real. Uma vez que esse menino foi contrariado, o pai parece que o pai parece que é CAC, né? Que é o colecionador, atirador e tal. O garoto pegou a arma do pai, matou o pai, a mãe e o irmão, dormindo. Gente, um menino de 14 anos foi contrariado, ele pegou uma arma e matou o pai, a mãe e o irmão, acho que de 3 anos de idade. Gente, para o mundo. Eu quero descer, eu quero ir embora, não dá mais. E ele, ciente do que poderia acontecer, ele pesquisa na internet como é que ele faria para retirar o dinheiro lá do fundo de garantia do pai. Olha que mente, olha a mente do garoto. E aí, conforme a situação foi apertando em cima das investigações, ele foi e falou, não, ele falou para o tio, que foi ele e tal, não sei o que, estavam na cisterna da casa. E aí, gente? Tem condição da gente continuar raciocinando alguma coisa a respeito disso? E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: ele cometeu o crime? Sim. É fato típico? É antijurídico? É culpável? Não! Esse menino vai responder uma medida socioeducativa análoga ao crime de triplo homicídio qualificado. E aí, quando ele tiver com 18 anos, ele está solto,
com uma ficha limpa. A ideia aqui ainda não é nem falar sobre a revisão da maioridade penal, mas a ideia é falar sobre a sociedade, gente. Os padrões sociais estão completamente distorcidos. E aí, como é que fica essa situação? A frieza desse garoto, como o outro caso lá de Minas, da menina de 14 anos que foi morta a facadas. E aí, vocês acham ou não acham que o Brasil atravessa uma crise de valores e uma crise de ausência de lucidez coletiva? Você não acha que tem alguma coisa errada, não? E o absurdo virou cotidiano. Ah, isso é normal, isso acontece todo dia. E ninguém é responsabilizado por nada. É quando eu digo que precisamos de comportamento social mais severo por parte dos nossos governantes. E em todos os níveis que a gente observa da nossa política, da mídia, da religião, da família e da justiça. Gente, quando eu digo justiça, é conceito. Os governantes estão até no poder judiciário, mas justiça é uma coisa maior do que o poder judiciário. O poder judiciário ele é composto de seres humanos. Justiça é composta de conceitos. E esses conceitos estão sendo destruídos. Daqui a pouco, eu te dou um dinheiro, tá vendo essa arma aqui? Vai lá e mata fulano. É menor de idade. Vai acontecer o que com essa pessoa? Nada. Gente, nós precisamos, para ontem, reorganizar essas coisas. Para ontem. Não está dando, não. E isso tudo como cortina de fumaça, para quê? Para uma situação onde os governantes continuam fazendo o que querem. E só um detalhe. Quando eu falei das emendas, o cara que mais levou valores, que já recebeu valores sobre essas emendas, o presidente do Senado. Olha o Senado aí, gente! Só que a gente não diz o chora cavaco, não. Aí agora quem chora somos nós. O cara está lá para presidir o Senado, para organizar as coisas, para olhar os direitos, os interesses do Estado. Ele não está ali para receber emenda, para mandar para onde ele quiser, não. Por que ele está recebendo primeiro que os outros? Eu queria entender. Não sei por quê. Qual seria o motivo? Então, gente, vamos acordar. É muita cortina de fumaça para levar muito dinheiro de um país que é muito rico e está sendo quebrado. O país está quebrado. Vocês acham que alguém lá de fora que tenha dinheiro vai querer investir aqui? Não. Não tem segurança jurídica. Gente, sinceramente, por hoje deu. Está difícil, está muito difícil, entende? Vamos acordar, gente. Vamos começar a pensar melhor aí para as próximas eleições. Vamos pensar, vamos perder um pouquinho de tempo para escolher melhor os nossos candidatos. Porque está muito difícil, gente. Hoje eu vou ser bem sincero a vocês. Eu estou muito chateado, muito chateado. Essa situação não está dando, não. Tá bom? Gente, me desculpe alguma coisa. Não é mau humor, não. É decepção. Eu estou decepcionado. Um abraço a todos vocês. Um bom início de semana e vamos que vamos. Mas é o que eu digo a vocês. Bastiões, não temos mais tempo para brincar, não. Um beijo, até amanhã. Amanhã o assunto é endividamento. Estamos juntos. Tchau, gente. Até amanhã.